Oi pessoal, agora nós vamos falar sobre o forjamento ou sobre a confecção de uma faca feita de grosa de casquear. A grosa de casquear já é um material excelente, é uma faca grande, pesada, dá um ótimo fio e é uma faca que serve para churrasco, para a pessoa andar no campo, tudo. O que a gente tem que ter em mente? Que o forjamento de um aço bom desses aqui, quanto menos a gente atrapalhar o aço, melhor. Então ele tem que ser curto. Quanto menos eu forjar, menos eu colocar a faca dentro da forja, para tirar ela pronta, com a silhueta pronta que eu quero, melhor. Então como ele é uma faca larga, eu não vou forjar o fio, senão ela vai ficar dessa largura aqui, como um cutelo. Não é isso que eu quero esta largura aqui da faca. A gente vai somente fazer a silhueta dela, melhorar essa parte aqui do cabo dela, porque a espiga vem no meio, a gente vai colocar ela num terço superior da faca e soldar uma porca aqui para fazer esse botão. Isso é o que a gente está buscando nesse primeiro momento com o forjamento dessa grosa. Os passos que a gente vai seguir são os passos que a gente segue para todas as facas. Identificação do material, o que a gente vai fazer é uma preparação do material que a gente vai usar, forjamento, alívio das tensões, depois a gente vai fazer o endurecimento, que é a primeira parte da têmpera. Então a gente tem alívio de tensões, endurecimento, o revenimento logo em seguida, desbaste grosseiro, depois a gente vai marcar a faca, e depois a gente vai seguir aos passos seguintes, que é de acabamento, colocação de cabo, refinamento do fio, polimento, enfeites e tal. Tá certo? Então a gente sempre vai seguir a mesma sequência que vai ter num quadro. Esse quadro vai nos seguir durante todo o curso. O esqueleto para cada faca é sempre o mesmo. Tá certo? Então vamos à etapa seguinte. Bom, então aqui nós vamos forjar, vamos fazer uma faca com essa grosa de casqueamento. O primeiro passo é nós diminuir os dentes da grosa, para que esses dentes fiquem rentes à lâmina. Justamente porque a gente quer esse desenho, para que o desenho dos dentes da grosa fiquem na nossa faca. Então aqui nós estamos dando uma diminuída na altura desses dentes. Pode ser lixado também, não tem problema nenhum, mas a gente está otimizando isso. E aqui deixando a espiga num terço mais de um lado do que de outro, para depois compor a espiga do cabo. Então deslocamos ali essa parte da empunhadura da grosa, e aí ela fica num terço da lâmina somente, para que a gente depois faça o cabo. Sempre dando batidas de endireitamento, para que não se acumule erros para o final. Não canto a faca da morte, escuro corvo de aço. Aqui uma das maneiras de fazer a ponta, pode já recortar e preparar o material para depois suavizar na bigorna com a marreta. Então a gente está cortando uma guilhotina de maneira que fique uma ponta semi-acabada na lâmina. O endireitamento, suavizando as formas e a silhueta, mas é uma faca que a gente não vai bater o fio dela, vai fazer somente a silhueta e depois vai fazer o desbaste, senão ela vai ficar uma faca muito larga. Não vamos puxar o fio, vamos dizer assim. E esse é um aço já de excelente qualidade, não tem essa necessidade. Aí a silhueta pronta. E a gente começa a fazer os ciclos térmicos para alívios de tensão. Aqui, uma das maneiras de fazer a bolita ou o carretel é soldando uma porca
nesta região. A gente vai preencher todos os espaços com solda e depois fazer a usinagem deste carretel. É uma maneira muito tradicional de se fazer um carretel dessa bolita. Então agora vamos seguindo a têmpera, depois dos alívios de tensão, 3 ciclos de esquentar e deixar ela esfriar naturalmente. A gente dá uma última esquentada, de maneira que o ímã não pegue, não puxe na faca. Vê se ela está bem retinha e mergulha com calma verticalmente dentro do óleo. E deixa ela esfriar dentro do óleo até parar o agito que a gente sente na mão. Ó, isso que eu fiz não é muito recomendado. É melhor que ela fique descansando dentro do óleo até que pare totalmente a vibração na faca. Aquilo ali ficou meio desafio sob fogo, assim, né? Mas não é. O melhor é que ela, assim, ó, que ela saia do óleo sem pegar fogo. Em seguida, a gente já passa para a têmpera dentro do forno digital, a 230 graus, 2 vezes por 1 hora. Nessa etapa aqui a gente já está confeccionando o cabo, a bolita está semi-acabada. Aqui agora a gente vai fazer um sanduíche de vários materiais aí. Latão, couro, madeira, pedaço de chifre de cervo e finalizando com outro pedaço de latão e remanchando em cima esse sanduíche. E depois, no final, como isso aí tudo vem em pedaços quadrados e disformes, a gente vai fazer a silhueta do cabo e o acabamento. A cola que a gente está usando aí é uma epóxi bicomponente de secagem em 24 horas. Tem várias marcas no mercado, tem que achar uma marca que se adapte bem e tenha um preço bom. Mas aí é o seguinte, quanto mais cola, melhor. Tem que preencher todos os espaços. Como é uma barra roscada, a gente pode usar também uma porca no final para prensar todos esse sanduíche. Também é uma boa, ótima forma de fazer. Então aqui está a última parte, é o latão. Se ficou tudo bem sentadinho, não tem problema, mas a gente pode usar uma porca ainda para pressionar todos eles no lugar. Até acho que a porca seria a melhor opção, olhando agora assim, né? Mas a gente vai fazendo as coisas de uma maneira e depois vai imaginando outras maneiras de melhorar. Cada um tem seu processo, nenhum está mais certo que o outro. Aqui a gente está cortando o excesso. Se a gente tiver um maçarico bem bom mesmo, dá para esquentar somente a pontinha, fica até mais fácil de remanchar. Mas a gente não pode esquentar ao ponto de soltar toda a cola e fazer a cola ferver. Aí a gente vai remanchar frio mesmo. Usando a parte de bola do martelo, a gente vai batendo nas laterais da barra roscada até que ela fique totalmente presa. E agora é só a lixa grossa e depois uma sequência de lixas que a gente já passou em outras facas aí. Desde da lixa 50 até a lixa 1200 se quiser, e os polimentos com pano. Aí, grosseiramente, o cabo está colado. Agora a gente vai numa lixa. Aqui a lixa, normalmente a gente tem uma tendência a usar a lixa velha nesse sentido aqui, né, nesse ponto,
Mas na realidade, quanto mais nova a lixa, menos esquenta a madeira e menos esquenta a cola e mais fácil é para trabalhar. A gente usa um pedaço de borracha, ali, um pedaço de chinelo velho, um pedaço de borracha para limpar e ir limpando a lixa. E aí vai dando o formato que queira no cabo. Lembrando que a gente está usando aí materiais de proteção. Essa luva não é o ideal, mas é a que eu me adapto melhor. Um respirador é muito importante. Óculos é muito importante. E a gente pode ir usando as diversas partes da lixadeira. Aí, por exemplo, usando o slack da lixadeira, que a gente chama a lixa sem apoio, para fazer um contorno melhor do cabo. E vai contornando, depois a gente vai fazer a sequência de lixas aí. Aí essa aí é uma lixa 50, que é bem grossa e bem abrasiva. A lixa, a princípio, parece uma coisa cara que a gente gasta, né? Mas quanto melhor a lixa, melhor. Quanto de mais qualidade, melhor. Aí grosseiramente fazendo a silhueta, vendo se não tem nenhum degrau no cabo. Sempre nos sobra um amigo para templar uma alegria. Se houver alguma falha, a gente pode preencher com um pó dessa mesma madeira e com um super bonder. Aqui fazendo um apoio para a lixadeira com um taquinho de madeira, obviamente não vamos segurar com a mão. E terminando o desbaste da faca. E lembrando que a gente não pode deixar esquentar nesse momento aqui. Tem que fazer, mergulhar na água, fazendo e mergulhando na água. Se esquentar, se azular o fio, aí perdeu a têmpera. Então a gente já tinha feito um desgaste grosseiro e agora a gente está desbastando até que apareça a rebarba de um lado e outro da lâmina, que no final vai ser o fio depois de polido. Então aqui a gente está afinando já, sempre resfriando a lâmina na água para que não esquente. E vamos fazendo o fio final dessa faca até que apareça uma rebarba de um lado e outro do fio. Essa é uma faca bem pesada, faca grossa. Aí nessa parte da lixadeira a gente pode fazer um fio que a gente chama de convexo, que é um fio que tem mais estrutura, um fio que seria mais resistente a alguma batida do que um fio feito na parte chata da lixadeira. Aí a gente consegue ver bem a rebarba. Depois de polido, esse vai ser o fio da faca. Aqui fazendo alguns enfeites, algumas moscas, que a gente chama de trabalho de lima, mas na verdade eu faço várias na lixadeira. Quanto menor a rodinha para isso aí, melhor. O falso fio. E um acabamento final com lixas mais finas. Aqui na bolinha, em toda a faca na verdade, né? Uma sequência de lixas. Cada um vai desenvolver o seu processo de acordo com a facilidade de encontrar os materiais. Pode ser à mão? Pode. Pode ser na lixadeira total? Também pode. Pode ser na lixadeira de mão, angular? Pode.
Então cada um vai ter o seu processo, não tem certo nem errado. Aqui eu uso há muitos anos sebo de ovelha para passar no cabo, depois da lixa fina. Então é um sebo de ovelha, pode ser sebo de gado também, mais um sebo desses aí. Ele dura um tempo, depois ele começa a cheirar mal, tem que fazer de novo. Agora a gente passa a afiação final. Durante o desgaste grosseiro, fino que a gente fez, a gente levantou uma rebarba. E agora a gente vai fazer o polimento do fio na máquina mais perigosa da oficina, que é essa máquina que usa os rolos de pano com massa de polir. Então a gente pode usar duas massas com rolos diferentes, uma massa mais grosseira e depois uma massa de brilho, e vai passando a faca lateralmente, nunca passando mais do que 2/3 da faca na roda de pano e nunca deixando o bico pegar. É a parte mais perigosa da oficina. Então a gente passa lado a lado até que em 45 graus, até que a rebarba tenha sido removida. Aí a faca vai estar pronta para o uso, afiada, uma navalha. Bom, então encerrando esse capítulo, eu gostaria de primeiro dizer que com qualquer material usado que está jogado no canto da oficina, a gente consegue fazer uma bela faca. Para mim, essa, no meu entender, é uma bela faca. Uma faca bonita, uma faca útil, uma faca muito boa de usar e que, se bem cuidada, acompanha a família por gerações e gerações, né? É uma faca que a gente viu o preparo do material, viu o pequeno forjamento que a gente fez na silhueta da faca, justamente até para não estragar muito o aço, porque quanto mais calor ele pega, pior ele vai ficando. A gente fez um desbaste grosseiro, a gente fez a têmpera da faca, a gente marcou a faca, fez o desbaste mais fino, colocou o cabo, afiou. Então ficou um belo trabalho, né? E um trabalho que pode ser muito rentável para a oficina. E uma coisa que eu gostaria de lembrar, a gente sabe que os vídeos foram gravados em tempo real. A gente não tem corte, vai, repete, não. Todas as facas que a gente iniciou ali, a gente terminou dessa maneira. Então, a gente sabe que tem defeitos, sabe que poderia ser melhor, mas cada um tem a sua realidade dentro da sua oficina. A minha é essa aqui, que eu estou passando nua e crua para vocês nesse curso. Tá? E é assim que eu faço as minhas facas, é assim que a gente tem um relativo sucesso dentro da cutelaria. Tá bem? Se serve para mim, acho que serve para vocês também. Um grande abraço, vamos à próxima etapa.